Como é que vai, pessoal? Tudo certo? Meu nome é Rafael Bossi, certo? Eu moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Gosto muito de política. Estou bem atualizado sempre em relação a tudo que acontece no Brasil. Indignado, na maioria das vezes, né? E eu não sou muito de falar de política abertamente, assim, principalmente em rede social. Mas agora estou começando a usar o Twitter bastante e é complicado, certo? O que acontece? Eu gosto muito de ver o site do antagonista. Até tô com ele aberto aqui. Sempre tem uma outra notícia assim que me chama a atenção, tá? E uma das notícias que me chamaram a atenção aqui do antagonista, que eu gosto que ele é curto e grosso, entendeu? É aquilo, pronto, não fica enrolando nem nada. Tem uma notícia que saiu agora, hoje, né, às 9 horas da noite, que o Toffoli, nosso ministro, ele disse que não aceita as críticas que são feitas ao STF. Um tempo atrás foi dito, principalmente depois que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, que alguns partidos políticos do Brasil, principalmente de esquerda, deviam fazer uma autocrítica e entender que o Brasil está passando por uma mudança, certo? E eu entendo que o próprio STF tem que fazer essa autocrítica. Não sei se de uma maneira pacífica, que seria o bom para todos, mas eu acho que vai ser uma maneira um pouquinho mais incisiva, né? Eu creio que enquanto o governo atual não atuar em cima do STF, ou quem sabe até os próprios legisladores começaram a entender que o STF ele serve ao Brasil, certo? E não apenas a seus interesses próprios, como diga Gilmar Mendes e Companhia Limitada. O Brasil vai ficar na mão do STF. Agora daqui a uns dias teremos novamente o julgamento da segunda instância, que é um absurdo, porque já foi decidido várias vezes, certo? E tem aquela questão do Marco Aurélio, que ele aparece em diversas reportagens e a gente entende que vai acontecer, tá? O barbudo vai ser solto, entendeu? Vai começar de novo aqueles movimentos pagos, que não são movimentos espontâneos, são movimentos pagos, que todo mundo sabe disso, mas que de uma forma ou de outra vai movimenta a economia daquelas famílias que estão lá, né, com a bandeirinha balançando. Não creio que eles acreditam muito no que eles mesmos não, nas palavras de ordem deles mesmo, né? Mas voltando ao STF e voltando a essa notícia, eu creio que o STF devia fazer aquilo que os partidos de esquerda ainda não fizeram, e nem que sei isso que vão fazer, certo? É que na verdade fazer uma autocrítica. O que é uma autocrítica? É ver se realmente o que eles estão fazendo serve para o Brasil. E eu creio que muita coisa que está acontecendo hoje não serve. O STF, no início, em 1988, o objetivo principal da criação e, na verdade, das novas competências do STF é a questão de ser o guardião da nossa Constituição, certo? Todos os processos que subiam em tese ao STF teriam algum peso constitucional em que pudesse ser levadas decisões para decisões semelhantes no restante do Brasil, e não é isso que está acontecendo. O STF atualmente ele está entulhado de processos, certo? Processos que não é só político, porque a gente escuta só política. A gente vai pro plenário, a gente abre a TV Justiça, o plenário deles é só política, é só discussão política, 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 política. As questões específicas de alguma coisa que também denotam o interesse público, certo? Não são levadas em consideração. E a gente percebe isso bastante, que o interesse deles é realmente é, é fazer política. E não é isso o papel do STF. O STF não tem que fazer política, o STF tem que fazer aplicar a lei. E eu entendo que quando a lei não está sendo aplicada nem pelos nossos ministros da nossa máxima instância, alguma coisa está errada, certo? Quem pode fazer alguma modificação? O presidente. Não sei se pode, provavelmente não. Mas quem pode necessariamente é o legislativo. Muda. Muda, diminui lá o tempo que eles vão ficar lá dentro. Diminui, entendeu? Diminui o tempo. Sei lá, 10 anos.
Faz mandatos mesmo, eles são indicados políticos. É quase um CC, entendeu? Eles devem muito para quem colocou eles lá dentro. Certo? Faz mandato. Ou, como é o próprio presidente que indica, apesar de ser sabatinado pelo Senado, o presidente ou o Senado que retirem. Ou eles passam por uma sabatina, não posso te falar, a cada 2, 3 anos, vai pra sabatina novamente. Pra quê? Pra saber se realmente estão fazendo aquilo que foram colocados pra fazer. Não adianta, a gente vai pagar um salário os caras estarem resolvendo assuntos particulares, como soltar amigo de não sei quem, cunhado não sei da onde, entendeu? Amigos políticos, sendo que não é esse o STF que a gente precisa. Não que a gente mereça. Ah, não é o que tu merece. Não, é o que a gente precisa. A gente precisa um STF, não aquele STF que é de uma ideologia direitista ou esquerdista. A gente precisa de um STF atuante. Um STF que olhe para a Constituição e decida conforme a Constituição. Não um STF acovardado, tá? Que deve para quem colocou eles lá dentro, certo? Isso não é o que a gente precisa. A gente não precisa de devedores de favores, certo? E essa notícia do antagonista, que não aceita críticas, deveria aceitar. As críticas não são feitas à toa e não são críticas pontuais. É gente que para na frente do STF, balança uma bandeira e pensa no Brasil. É isso que eu vejo, certo? E eu vejo que está na hora do STF, certo? Fazer uma autocrítica e, se é necessário, ser modificado, certo? Um abraço a todos. Eu vou ver se eu consigo começar a fazer pelo menos uma vez por dia um vídeo. Daqui a pouco são minhas opiniões próprias. Eu sei que eu tenho um viés um pouco mais direitista, mas na verdade eu creio que eu vou pelo lado mais justo, que é o da sociedade. Se a sociedade está bem, se a sociedade se sente bem, a sociedade quer mudança por esse lado, é por esse lado que a gente vai ir. Um abraço a todos e até a próxima.